Olá, boa noite, sejam bem-vindos. Maravilhas acontecem em nossas vidas todos os dias. Dias. Quem for chegando, quiser compartilhar essa live, pode ser que muitas pessoas também gostariam de estar assistindo e nós vamos falar hoje sobre culpa, ok? Oi, Lu, tudo bem? Seja bem-vinda também. Então, hoje nós vamos falar sobre o tema sobre culpa, como que a gente trabalha isso dentro de nós, né? Você sabe lidar com esse sentimento que é a culpa? Então, é isso que a gente vai trabalhar hoje. Vou aproveitar enquanto que o pessoal está chegando e vocês vão compartilhando. Eu vou me apresentar, sou Marileise, sou terapeuta holística, terapeuta de autoconhecimento integrativa. E hoje a gente vai falar então sobre esse tema que impede de darmos os passos, porque o medo, a culpa, são dois sentimentos que fazem com que interrompa o processo de a gente caminhar, as nossas caminhadas, ok? Então vamos ver quem está chegando. Olá, Carlota, tudo bem? Eliane, a Josiane, sejam bem-vindas. Quem está chegando, escreve aí nos comentários. Maravilhas acontecem em nossas vidas todos os dias. Não esquece de compartilhar aí, viu? Quem concorda comigo que a culpa nos impede de avançar e que vive jogando a gente lá para o passado e que não tem como prosperar carregando culpas, sem falar nas dores aqui, ó, no meio das costas, que é onde onde nos demonstra carregar as culpas. Quem concorda comigo com isso? Escreve aí, vamos participar. Olá, Gorete, seja bem-vinda também. Tá, então aqui, ó, vou até escrever aqui, quem concorda comigo que a culpa nos impede de avançar, a culpa nos joga para o passado, porque a gente só pensa na culpa do que aconteceu lá atrás. E com a culpa não podemos prosperar. Culpa é uma das questões que faz com que a gente não possa prosperar, ok? Opa, tá chegando, deixa eu só confirmar aqui também. Olá, Franciele, tudo bem? Seja bem-vinda também. Isso aí, tá? E você sabe lidar com esse sentimento de culpa? Olha só. Quantas vezes você deixou de se divertir numa festa porque você pensou que devia estar ali na sua casa, estudando para aquela prova? Já é um sentimento de culpa. Pequenininho, já é um sentimento de culpa. Olá, Marlise, seja bem-vinda. Suzana também. E você que é mãe, nós, mães, a gente já nasce com culpa, né? A gente sente que, em vez de aquela sensação de estar em casa com nossos filhos, a gente está precisando trabalhar. E aí vem a sensação de culpa. Os filhos estão crescendo, a gente não está percebendo, e a mãe não consegue acompanhar o momento que é tão lindo porque o seu trabalho está consumindo muito tempo. E aí vem o quê? Culpa, tá? A culpa é o que está abalando muito as sensações e fazem com que a gente se trava. Tá tudo certo aqui, né? E quem nunca se arrependeu de ter falado coisa que não devia ter falado para a pessoa que tanto ama? Gerou culpa. E às vezes a gente vive lá atrás pensando: ah, o meu relacionamento acabou porque eu falei aquilo, aquilo, aquilo. Ah, agora estragou tudo porque eu falei aquilo, aquilo, aquilo. Culpa faz com que você fique lá atrás. E a gente vai fazer alguns exercícios, tá? Fica ligado que eu vou passar alguns exercícios para você trabalhar sobre a culpa. É aquele sentimento que surge quando a gente se arrepende por alguma atitude que a gente toma, ou simplesmente quando a gente deixa de fazer algo e quando percebe que o tempo já passou.
Sabe qual é uma definição de culpa que eu trouxe para vocês? O que é a culpa? É um pesar por quebrar algum acordo ou regra que a gente entende como importante. É a sensação que nós temos de débito com alguém ou conosco mesmo. Então, nós vamos falar um pouco mais sobre isso, tá? De onde será que vem esse sentimento de culpa? Muitas culpas, elas vêm, são impostas de fora, que aí fazem como uma tentativa de controle na nossa vida. Essa culpa pode vir do marido, do pai, do amigo, da mãe, da família, do filho, tá? Essa culpa pode vir de algum padrão que alguém criou e vendeu para você que, se você sair desse padrão, você está errado. E para que você volte para o padrão e se sinta presa de novo, você deixa de viver pela culpa. Então, é melhor deixar a pessoa culpada porque eu posso o quê? Manipular. Olha só, nós somos manipulados quando nós deixamos que a culpa vai tomando conta de nós. Outra situação é a religião. A religião cria culpa. Quem já não ouviu falar assim, ó, Deus está vendo, é pecado. Nós temos uma consciência do que é certo e errado. Então, não estou recriminando nenhuma religião, estou falando que ela impõe alguns acordos que aí nos geram culpas, né? E aí, quando a gente sai desse padrão imposto, você vai se sentindo menos indigno e acha que você não é digno de receber o que é bênção divino e próspero. Por quê? Porque você fica criando chicotes emocionais de autodestruição. Você carrega isso para você como autodestruição. Ah, mas isso eu não posso mesmo, e vai se chicoteando. Ah, mas eu não sou merecedora mesmo, mas tudo bem. Se não deu certo para mim é porque eu não mereço mesmo, tá? E aí vai se chicoteando dentro desse processo. Deixa eu ver se tem algumas questões aqui. E vamos se chicoteando. E às vezes a gente carrega a culpa por prazer, como um troféu, ou seja, para diminuir a carga. A gente carrega como um troféu, tipo assim, eu vou mostrar que eu estou culpada, que eu me sinto culpada. Aí a sensação é que diminui o meu problema com a outra pessoa. Eu vou mostrar para ela que, eu me sinto muito arrependida e muito culpada, tá? Que ganho eu tenho carregando essa culpa? Será que eu vou receber o perdão do outro? Muitas vezes a gente acha que carregar essa culpa é como se eu estivesse recebendo o perdão do outro. As pessoas usam a culpa também para manipular. Ah, você vai me deixar sozinha, mas eu vou sentir saudade, você não se sente culpado? Ai, mas eu não consigo fazer isso, porque você vai me deixar? Ai, não separa de mim, porque eu fiz tudo por você a vida toda e agora você vai separar. Ai, não sai dessa empresa, porque eu fiz tudo por você. E assim começam os processos de culpa, tá? Só que o que eu quero que você entenda é a diferença entre ter responsabilidade e sentir culpa, tá? Responsabilidade é você reconhecer que você é o responsável pelos seus atos. Eu reconhecer que eu sou responsável. E eu reconheço o fato que eu errei. E aí eu vou fazer o que daqui para frente? Quais são as suas ações de melhoria para evitar esse mesmo erro? Isso é responsabilidade. Agora, carregar culpa, a culpa, sabe de quem carrega culpa? Aquele que tem o ego frágil. Infelizmente, eu vou te falar isso. É você sentir que você precisa controlar o mundo ao seu redor, não se considerando como um ser humano que comete atos que estão sujeitos a erros. Pense que você pense que você sempre será o responsável por suas ações e não cabe a você culpar-se caso algo venha a dar errado. Nós temos muito isso, muito querendo se culpar. Vou trazer um exemplo aqui para vocês. Eu saí de uma empresa para tentar um negócio, vamos dar esse exemplo, e deu errado. O que que eu vou agir? O que que eu vou fazer? Eu vou ficar me chicoteando porque não deu certo mesmo, porque eu não mereço, porque eu não sou um bom empresário, porque para mim nada dá certo.
Para com isso. Você saiu da empresa para tentar um novo negócio, vê o que deu errado, se é que deu errado, se você deve tentar um novo negócio ou você deve voltar para uma outra empresa. Mas vamos daqui para frente, não adianta ficar olhando lá para trás. Olhando para trás não faz você evoluir, é o ego frágil. Vamos criar responsabilidade. Nós muitas vezes preferimos carregar culpa do que levar a responsabilidade. E gerar responsabilidade é gerar ação. Outra, eu me separei, agora eu me sinto culpado. Então eu vou te perguntar, tem como voltar? Ah, não tem como voltar. Então o que que eu vou fazer daqui para frente para eu não repetir o mesmo erro? Isso é responsabilidade. O que eu vou repetir, o que eu vou fazer para não repetir o mesmo erro? Isso é responsabilidade. O que aconteceu já aconteceu. Tem um ditado que fala que quando a gente faz algo para alguém, e que a gente se sente culpado, não foi legal para o outro, o vaso quebrou. E o vaso já quebrou. Você se arrependeu, você foi lá, você se desculpou. Isso é estar agindo com responsabilidade, porque você reconheceu o seu ato e mudou o seu comportamento e as suas atitudes. E pronto. E vamos seguir. Não tem mais o que fazer. O vaso já quebrou. Aquilo que você cometeu já aconteceu. Então vamos agir com responsabilidade. Vamos ver o que aconteceu, vai lá, se desculpa, tá? E olha para frente o que você pode fazer para que aquilo possa ser remediado, tá? De que forma você pode viver com aquela sensação de ter feito algo errado, mas que você não vai mais repetir aquilo lá. O vaso se quebrou, só que a pessoa passa uma colinha e às vezes você nem olha mais o que está acontecendo. E essa colinha é o amor, é o respeito, é a responsabilidade. Então, tem uma leve marca. Eu lembro que a pessoa fez aquilo comigo, mas ela fez tantas outras coisas boas que aquilo lá já não faz mais sentido. Aquilo lá já não tem mais, não tem mais o porquê. Então, a gente começa a trabalhar essa culpa dentro de nós e faz com que a gente consiga andar, tá? E quando que a culpa se torna preocupante? A culpa ela só se torna preocupante quando ela nos traz a sensação de que a gente está paralisado. Quem daqui já viveu isso? Quem que está nos ouvindo, nos assistindo, que já viveu isso? Sentimento de culpa e paralisou. Não vai para frente. E tem pessoas, eu sei, porque eu atendo em consultório, tem pessoas que vivem anos paralisado por um processo de culpa difícil de ir para frente. É como se a pessoa que se arrepende, ela voltasse todos os seus pensamentos para uma constante de negativa. Todos os dias eu volto para aquele pensamento de culpa que eu tive. Tá, carregando o pensamento de culpa, será que eu recebo o perdão do outro? Talvez isso não tenha mais o que fazer. Ou talvez a pessoa nem está te culpando, é só você mesmo que se culpa. Então vamos agir com responsabilidade, olha para aquilo lá e vamos mudar essa frequência. Pensamento do tipo assim, começam a vir para a gente, nos chicoteando. Como eu fui estúpido, você nunca vai conseguir mudar mesmo. São alguns pensamentos que a gente faz de autodepreciação. E isso não trará nenhum tipo de reflexão ou benefício para a sua evolução pessoal. Ao invés de impulsionar a pessoa para frente, esses pensamentos impedem de você aceitar qualquer consideração positiva que pode vir ao teu respeito, porque você está carregando esse chicote, sempre te chicoteando. Então, o que que nós devemos fazer? Vou falar para vocês alguns exercícios, tá? Observe os seus pensamentos e como você reage a eles. Isso é inteligência emocional. Romper com o ciclo de culpa preocupante e que nos paralisa requer uma vontade de estar aberto para um exercício constante de autoconhecimento, de autorreflexão e uma certa dose de otimismo, acreditar que é possível, tá? Começar a mudar os seus próprios pensamentos, comportamentos diante das situações de culpa, ela contribui muito para o desenvolvimento da inteligência emocional. E antes de começar, é preciso entender o que que acontece. Quando a culpa vier à tona, pare e se observe.
Como você reage nesse sentimento? Estou me autopunindo? Estou só pensando lá, né, de que eu deveria ter feito diferente? Ou será que eu estou pensando o que eu vou poder fazer de melhor e diferente do que eu fiz até hoje? Quais são os pensamentos que vêm à tona? Quais são os pensamentos que vêm à tua mente? Quais situações que despertam esse sentimento de culpa? É muito importante a gente se observar. Então, tem um exercício que eu até trouxe aqui para vocês, para você fazer. Faz assim, pode fazer no papel, pode fazer no computador, é legal ter ele, coloca ele na tua bolsa, coloca em algum lugar, escreva, escrever é muito importante. Faz três colunas. Uma coluna é o pensamento. Que pensamento você teve de culpa? Ah, me culpei porque eu saí daquela empresa. Que comportamento? Ah, porque eu sou burro mesmo, porque eu só faço coisa errada, né? Esses comportamentos. Ah, eu não vou abrir mais nenhum negócio porque eu dei errado naquele negócio, não quero mais abrir mais nenhum. E o que você vai fazer? O que você vai agir para mudar? Bom, eu abri aquele negócio, não deu certo. Então eu vou pensar, o que foi de errado que eu fiz? Ou será que realmente eu sou uma pessoa para trabalhar como patrão? Ou eu deveria voltar a trabalhar na empresa onde eu trabalhava, ou procurar um trabalho e trabalhar em outro lugar? E outra, gente, não tem problema algum voltar atrás das nossas situações, isso é responsabilidade, tá? Então, esse exercício de fazer essas três colunas, na primeira coluna coloca os pensamentos, na segunda coluna coloca os comportamentos, as suas reações diante desses pensamentos, e na terceira coluna o que você vai fazer, o que você vai agir, tá? Isso faz você ir para frente e não viver para trás, porque isso também faz você prosperar. Tá? Antes de começar a pensar em alternativas, desenvolva a capacidade de observar de forma atenta como esse sentimento desagradável ele aparece. E um outro exercício também que eu vou te ensinar é uma técnica para cancelar o pensamento. Como? É dar uma ordem para o teu cérebro. Pode ser através de um estímulo, através de um gesto, tá? Eu uso muito assim, ó. Quando eu vou pensar em algo que me traz medo ou me traz culpa de alguma situação, eu penso o seguinte: sai de mim, isso não é meu, sai de mim. Eu uso muito esse movimento, esse estímulo, esse gesto, ah, sai de mim, não quero isso. E também cancela. Cancela e reconstrói. Cancela e reconstrói. Eu quero reconstruir. Ai, estou me sentindo culpada por tal situação. Ei, aquilo lá já passou. Não tenho mais o que fazer daquilo. Aprendi que aquilo lá não é vantajoso para mim, aquilo lá não me fez bem. Cancela e reconstrói. Hoje eu quero uma nova vida, sem aqueles hábitos, sem aquelas situações que eu estava vivendo, tá? Ai, hoje eu comi um bolo de chocolate. Culpa, reconstrói. Hoje e somente hoje eu comi esse bolo de chocolate pelo prazer e não preciso me culpar. Eu sei que eu não devo comer bolo de chocolate todos os dias, mas eu permito me sentir esse prazer nesse momento e somente esse. Pronto, reconstrói. Você tem que cancelar e reconstruir. Tem muita gente que tem culpa porque comeu aquele pedacinho de bolo porque estava no meio da dieta. E aí começa a se culpar porque eu não devia ter comido aquilo, gente, aí tu escuta um monte de lamúria, mas ela não pensa em ir para frente. Vamos viver as coisas para frente, vamos reconstruir. O pior de tudo é sentir culpa e não fazer nada para mudar, tá? Comece a observar para não usar uma comunicação violenta para você mesmo. Pare de se agredir com a culpa, porque todo pensamento que você tem sobre você é uma afirmação. Tudo que você reclama de você, você está clamando a você. Então, o que você tem afirmado para você? Tá? Você está se afirmando autopunições ou você está se afirmando positividade? Né? Então, é o chicote invisível. Né? E a gente faz castigos para nós mesmos. Olha só, castigos que a gente faz. Já que eu fui trabalhar e deixei o meu filho com a babá, eu vou dar tudo o que ele quer, mesmo que eu não possa. Olha os castigos que a gente faz. E quantos outros? Mesmo que eu não possa, mas eu vou dar tudo o que ele quer.
tudo que que eu puder dar para ele, eu vou dar, mesmo que eu não posso, mas eu vou dar um jeito de dar para ele, porque eu tive que deixar o meu filho com a babá. E eu não pude ver o crescimento dele diariamente. Tá, mas tu precisou deixar o teu filho com a babá para dar uma qualidade de vida melhor para o teu filho. Não te culpa sobre isso. Ele estava em boa condição? Tava, era uma hora babá. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Entendeu? Então, cuidado com essas culpas que a gente carrega. Ah, eu separei muito cedo e aí deixei meus filhos, eu não podia vê-los constantemente, aí carrega essa culpa e faz tudo que os filhos querem, porque carrega essa culpa, tá? E dores no meio das costas, dor na nossa, bem no meio das costas, significa as culpas que a gente se carrega e a gente se pune, tá? Então, adota uma outra perspectiva, saia dessa zona que você tem de negatividade e olhe para essa cena, entenda o contexto, porque você fez o que você fez, pergunte-se por que você fez o que você fez e vai para frente. Tem um ditado de José Saramago que é muito legal, que ele fala assim, que é necessário sair da ilha para ver a ilha. Então, não nos vemos se nós não sairmos de nós mesmos. Mas como assim? Imagina que essa situação que você está carregando de culpa não seja sua. Imagina que alguém está te contando essa história. Aí você vai olhar ela de fora e dê uma sugestão para esse teu colega. Fecha os teus olhos agora aí. E imagina que na tua frente tem um amigo seu, uma amiga sua, contando para você essa história que você vive carregando de culpa, que não te deixa ir para frente. Ouça todos os detalhes. É a sua amiga contando a tua história e você ouvindo ela te contar. Aí você dá um conselho para ela. Isso é olhar a ilha de fora, isso é nos olhar de fora. Porque quando a gente está dentro de uma situação, a gente se pune e sente pena de nós mesmos. A Josi colocou aqui, eu tenho muita dor no meio das costas, onde eu botou o sutiã. E isso é mais ou menos por aí, Josi. Às vezes a gente nem sabe, a gente carrega culpas, né? É necessário sair da ilha para ver a ilha. É isso mesmo, a Adrice deve conhecer bem José Saramago, né? É ele que fala isso. Então a gente não se, nós não nos vemos se nós não sairmos de nós mesmos, tá? Quais os valores você está aplicando para essa história que o teu amigo está te contando? Tá valorizando demais? Porque às vezes a gente valoriza demais algo que já foi, que já passou. Analisando o uso, a culpa de forma construtiva e educativa. Tem que analisar. Quando a gente analisa, a gente faz ela de forma educativa, tá? Então, nós temos que analisar esse processo, esse exercício é legal, exercício que eu passei aqui para vocês, né, do pensamento, aqui, do comportamento e do que eu vou fazer e agir. É olhar para esse contexto e também imaginar, o cancelo, né? Cancelo e reconstrói, e também imaginar. Faz esse exercício hoje, quando você vai tomar teu banho, fazer tua meditação, antes de dormir. Imagina na tua frente alguém contando a tua história, essa história de culpa, tá? E pode vir muitas imagens na sua frente, na sua mente, e aí vai te trazer respostas. Você vai dar esse conselho para essa pessoa, e esse conselho é para você, ok? A culpa ela pode ser terapêutica quando você aprende com ela, tá? Pode ser não, ela é, com certeza. E você vai ver como você vai poder dar um passo à frente na sua vida. Tá bem, pessoal? Então, esse era o recado de hoje que eu gostaria de deixar para vocês. É um exercício bacana de ser feito. Espero que vocês tenham gostado e que vocês utilizem isso para suas vidas também. Tá legal? São exercícios que eu faço comigo também, tá? Uso muito esses exercícios para medo e culpa. Tá legal? Fiquem bem, então. Fiquem com o amor de Deus nos seus corações e até o nosso próximo vídeo.